Fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos recarregar a nossa bateria esta noite. Estenda as suas mãos de poder, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus, eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão e cada irmã que nesta noite deixou ali o conforto do seu lar, deixou ali a alegria de estar junto com a sua família, até mesmo dentro da sua casa, para estar aqui hoje na casa do Senhor, para mais uma vez prestar o seu louvor e a sua adoração a Deus. O Salmo 88 que foi lido pelo pastor Júnior é maravilhoso, é lindo quando fala a história dos filhos de Coré, né, amados? Que eles tinham a oportunidade de estar apenas uma semana e 6 em 6 meses na casa do Senhor, né? E nos diz a história deles que eles se regocijavam tanto somente pelo fato de estar do lado de fora no átrio da casa de Deus. Só pelo fato de estar do lado de fora, ele já se regozijava de estar na casa do nosso Deus. E quando ele olhava para as andorinhas, e quando eles olhavam assim para os pardais que faziam ninho assim, ó, no campo do templo do Senhor, irmãos, ele tinha aquela inveja santa, né? De saber que tanto as andorinhas como os pardais estavam criando seus filhotinhos no templo da casa de Deus. Que coisa maravilhosa quando nós dispomos a criar a nossa família na casa de Deus. Amém? Amados, eu quero saudar com muita alegria também meu querido pastor Júnior, que nós fizemos uma amizade santa já há um bom tempo, já, né, pastor Júnior? Chegou aqui na cidade, já foi com o seu carisma ganhando ali a gente. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pelo convite. O Senhor Deus preparou nesta noite para nós estarmos aqui. Não é hoje, o Senhor preparou hoje. Então, com toda certeza, nós estaremos juntos aqui, nos regozijando da palavra do Senhor. Pastor William, a quem eu já ouvi vários ministrando ali no Brasil para Cristo também, sempre levando uma mensagem de sabedoria para nós. O Senhor já ministrou também lá, amém? Os demais sobrinhos que estão aqui na minha retaguarda, que estão aí intercedendo aí pela nossa vida, nesse momento de ministração da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos ricamente no nome do Senhor Jesus. Estou aqui debaixo da bênção do líder da minha igreja, que é o pastor Adonias, filho do pastor Aparecido da Cruz. Amém, igreja? Amém. E também estou trazendo aqui a saudação da minha esposa, irmã Elisa, nesta noite para toda a igreja, assim como a nossa irmã Pai está com problema de enfermidade. A minha esposa Elisa também está no processinho ali, né, com uma artrose no quadril. Difícil o problema, irmãos. Ela está com muita dor lá em casa, infelizmente não pode me acompanhar aqui nesta noite. Os irmãos estejam apresentando ela também aí nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos então para a palavra que é o mais importante aqui nesta noite. Hoje estamos aqui pela graça de Deus, e amanhã, durante todo o sábado, estaremos no treinamento para presbíteros e evangelistas também na minha cidade de Botucatu. Amém? Vários candidatos ali estão se preparando ali para essa consagração, e nós temos aí também a responsabilidade ministerial de estar auxiliando eles ali neste preparo. Vamos todos ler então com alegria o primeiro livro de Reis, o capítulo de número 19, igreja. Amém? Primeiro livro dos reis de Israel e de Judá, o capítulo de número 19, bastante conhecida a passagem aqui por todos, e com certeza Deus tem algo de maravilhoso aqui para nós. Já estarei lendo a partir de agora. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida
como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu poço, ele mesmo. Porém, foi ao deserto caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu à beira que à sua cabeceira estava o pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Amém, igreja? Amém. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. O nosso querido pastor já nos apresentou aí o nosso Deus. Querido, uma determinada época, um certo ano, bem lá na região do Nordeste, diante de uma cidade muito pequena, no interior, numa área rural, uma casinha muito simples, um sol diário muito escaldante, muito quente durante os dias, e naquele local, amados, dificilmente chove durante o ano, muito pouca chuva naquele lugar. E num certo dia, era hábito de todos os moradores ali daquela região muito sequíssima. Eles, quando viam que se formava tempo de chuva, eles já preparavam um tambor de 200 litros que tinha, corria assim debaixo de uma bica que corria ali no seu telhado, colocava ali debaixo do balde. E aí o que acontece? Enchia aquele balde com aqueles 200 litros, eles passavam vários dias para fazer as higiene total da sua casa. E aconteceu isso nessa região. Chegou um dia, se começando a escurecer à tarde, a senhora começou a olhar a chuva, uma irmãzinha muito simples começou a olhar a chuva assim que estava aparecendo. E ela ficou dentro de casa, ali mexendo com a sua cozinha, pois um pouquinho de água que eles tinham ali, ela tinha que ir muito longe para pegar aquela água e para fazer a alimentação para surgir o pessoal. E quando começou a dar aqueles raios, aqueles relâmpagos, já estava escuro. E aquela mulher, amados irmãos, quando começou a ver que estava despejando água da chuva em cima da casa dela, ela correu lá de fora, atrás da casa, ali naquele escuro, naquele breu que estava, e foi pegando o tambor, colocou ali bem debaixo daquelas cordeiras, daquela calha que cai na água. Aí ela entrou correndo, toda molhada dentro de casa, e ali começou junto com o seu esposo a fazer os planos para o dia seguinte. Olha, amanhã, quando eu me levantar, vou ter muita água e sobra, eu vou lavar aquele local aqui em casa, vou fazer aquela limpeza, vou lavar aquela roupa, coisa que faz muito tempo que não tenho água, com volume abundante eu vou fazer isso. Muito bem. E aquela mulher dormiu tranquilamente, sossegadamente, porque ela tinha certeza que ela tinha feito a coisa certa, pastor Júnior. E quando ela levantou de manhã cedo assim, já começou a fazer as faxinas dentro de casa, a limpeza, ela falou: bom, agora eu vou pegar esse balde, vou lá e vou pegar água dentro do tambor lá e vou alegremente fazer todas as atividades que eu planejei. E ela chegando naquele dia, aonde estava o tambor de 200 litros ali, quando ela foi pegar a água, para surpresa dela, o tambor estava com a boca para baixo. Amado irmão, você que veio aqui nesta noite esperando uma chuva da parte de Deus sobre a sua vida, se você ficar da boca para baixo, queridos irmãos, sem estar preparado para receber,
o que Deus tem para mandar, não vai acontecer nada. Mas se você falar assim: Senhor, fala porque o teu servo ouve, com toda certeza Deus vai falar contigo nesta noite. Louvado seja Deus. Fica com a tua boca, fica com o teu coração aberto, atento em ouvir o que Deus tem para falar contigo. Aleluia! Aleluia! Lemos aqui, amados, a história do profeta Elias, muito conhecida. Eu creio que tem muitos irmãos aqui que sabem até muito mais detalhes aqui da vida desse grande profeta de Deus, até muito mais do que eu tenho aqui para passar para os irmãos aqui nesta noite. Iniciando, amados, nós vemos que Elias, ele veio do nada, mas ele foi escolhido por Deus, mesmo ele sendo do nada, para uma grande obra, para um grande ministério. Não importa da onde que você veio, não importa qual é a sua formação, qual é o seu preparo, mas quando Deus te chama, Ele te honra, Ele te capacita. Louvado seja Deus para uma grande obra. Aleluia. Elias, amados, foi chamado numa época em Israel, aonde que existia, pastor, quando o senhor estava falando sobre as doenças do nosso dia aqui, me veio à mente minha, Israel estava numa doença terrível, amados, numa doença que tinha contaminado todos, praticamente todos os de Israel. Não somente o seu líder que se chamava Acabe, não somente a mulher dele que se chamava Jezabel, não somente aqueles 450 de Baal, profetas, sacerdotes, não somente aqueles 400 sacerdotes de Azera, não, mas todo o povo se prostrava para adorar deuses estranhos que não é o nosso Deus. O povo estava, queridos irmãos, numa crise social terrível, numa crise espiritual terrível. E Deus tinha plano para aquele povo de recuperação, amados. Deus tinha plano para aquele povo de transformação. E sabe o que aconteceu? O profeta Elias entrou na briga, entrou no meio dessa confusão toda, querendo colocar a casa em dia, querendo acertar a situação do povo de Israel, queria acertar, trazer o povo para o arrependimento. E aí, amados, Elias arrumou a maior dor de cabeça para ele, queridos, a maior confusão do mundo. O profeta Elias arrumou para ele tentando ajudar Deus aqui na face da terra a transformar o povo de Israel e levar eles ao arrependimento. Ele devia, amados, Elias, ele devia ser como 99,9% da população de Israel, ser amigo dos sacerdotes de Azera, ser amigo dos profetas de Baal. Ele poderia muito bem, queridos irmãos, ser amigo do bem e sentar à mesa junto com Acabe, junto com Jezabel. Ele poderia muito bem, queridos irmãos, quando recebeu aquela mensagem assim: olha, a partir de hoje, conforme a minha palavra, não vai mais ter chuva aqui neste lugar, aqui nesta terra. Ele poderia
Eu levar todos esses profetas lá para o Monte Carmelo? Eu vou ser doido lá, não quero arrumar confusão. Eu vou ficar quietinho. Eu não vou falar a verdade. Eu não vou falar do meu Deus de forma nenhuma. Porém, queridos irmãos, esta é, pastor Júnior, uma decisão que muitos crentes hoje em dia tomam. Preferem ficar com a boca fechada, preferem não falar a verdade, preferem fazer união com o seu inimigo, com o seu adversário, se corromper, queridos irmãos, diante de idolatria satânica nos nossos dias. Preferem isso. Eu arrumar confusão de forma nenhuma. E é o que infelizmente muito acontece nos nossos dias hoje. Homens, mulheres que recebem o chamado de Deus, mas fogem do chamado de Deus por causa do medo da consequência que esse chamado vai trazer sobre a sua vida e sobre a sua família. Louvado seja Deus. Verdade, aleluia. Desse jeito. Imagina se ele tivesse feito assim, amados, se ele não tivesse aceitado o chamado do Senhor. Imagina, o povo de Israel ia continuar perecendo, a carne ia ficar muito mais anos no governo junto com Jezabel sossegadamente. Mas não, quando Deus tem um projeto para um povo, para uma nação, para o povo de uma cidade, para uma família, Ele levanta homens e mulheres corajosos para fazer a sua obra. Louvado seja Deus. Aleluia. E ainda querem me rejeitar. Muito bem. Diante do Carmelo aconteceu, irmãos, toda aquela história que os irmãos conhecem ali. Enquanto todos se sanguentavam, os profetas ali, nada de cair de fogo. Mas quando ele dobrou o joelho e clamou, o Senhor ouviu a oração dele, manifestou fogo sobre aquele holocausto de uma forma extraordinária. Milagre aconteceu, Deus mandou fogo do céu sobre a oração do seu servo. Já tinha feito milagres lá atrás, amados, tremendos, grandiosos. Vocês acham que o ser humano na consciência normal, escondido por Deus perto de um riacho, riacho chamado Querido, seria, amado, sustentado com pão e com carne fresca por um corvo? Vocês acham que uma pessoa na sã consciência acredita que isso aconteceria? Mas Deus usou algo sobrenatural, algo, queridos irmãos, que ele nunca imaginava que iria acontecer. Um corvo sustentar ele. E foi o que Deus fez. No momento em que ele estava escondido pelo Senhor, diante de uma grande obra que ele estava fazendo. Talvez você está esperando o seu milagre vir de um lugar específico, mas Deus, Ele manda um milagre sobre a sua vida, amado irmão, amada irmã, do lugar em que você menos espera é que Ele vai te abençoar. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. A sua vida financeira vai ser restabelecida no local de onde você menos imagina que vai. Aleluia. É de lá que o Senhor vai mandar. Aleluia. Você está imaginando que a sua cura, que a sua libertação vem de um determinado lugar? É de outro lugar que Deus vai manifestar.
manifestar a cura sobre a sua enfermidade. Louvado seja Deus. Aleluia. É assim que Deus trabalha. É verdade. Ele tinha visto muitos milagres de Deus. Tanto ele operou milagres sendo instrumento na mão de Deus, como também milagres aconteceram e nos sustentou. Pão e água e carne fresca, a multiplicação da farinha, do azeite. Ele debruçou sobre aquela criança que estava morta, a criança ressuscitou, orou e caiu fogo do céu. Ele viu o servo do Senhor muitos milagres acontecendo, muitos milagres. Ele sabia, ele creia, ele confiava plenamente, amados, que Deus é Deus de milagres. Aleluia. Então, se Deus é Deus de milagre, Deus operou ontem, mas pode operar hoje também. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus está operando hoje, Deus pode operar amanhã também para a glória dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Depois que os profetas foram todos declarados, vitória para Israel, aquele fogo sobre o altar simbolizava a purificação do povo, a limpeza do povo para voltar a adorar a Deus. O povo tinha se voltado para Deus e ver aquelas maravilhas através do seu profeta. Amém? Amém. O povo se voltou para Deus porque viu o seu profeta sendo usado de uma maneira maravilhosa e extraordinária. Sobe até no monte lá, meu moço, vê lá o que você está vendo no sentido do mar. Eu vejo uma pequena nuvem aparecendo uma mão do homem, tamanho pequenininha, né? Vai vir abundante chuva sobre Israel. E aquele dia, queridos irmãos, foi um marco. Então houve uma limpeza, houve uma transformação, houve uma purificação. Aí Deus despejou água para multiplicar novamente. Tudo que Elias queria ter feito, ele fez. Desafiou o grande Deus Baal, que era o Deus da fertilidade, que era o Deus das tempestades, das muitas águas. Não vai chover não. Baal caiu por terra, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí, amados, imagina o pastor chorando que estava aquele homem de Deus, saindo dali sossegadamente, depois desse desafio espiritual terrível ali no Carmelo. Imagina como que ele saiu, cheio da presença do Senhor. Milagres aconteceu no meu ministério. Unção, Deus se fez presente aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Agora, poderia ter pensado com o profeta Elias, agora eu vou ajudar os elogios, eu vou ajudar as honras que me serão dadas, o respeito que me será dado pelo grande rei Acabe, pela grande rainha Jezabel. Provavelmente vão se chegar diante de mim ali e vão demonstrar ali a sua gratidão, né, por eu ter sido usado por Deus para fazer uma mudança muito grande no meio de Israel. Porém, amados, chegou uma notícia no ouvido dele. E aquela notícia, meu amado, não era nada boa não. A notícia dizia o seguinte: amanhã, nesse mesmo horário, eu estarei fazendo contigo, disse Jezabel, o mesmo que você fez com os meus profetas. Estarei acabando com a sua vida e destruindo por completo. E aquela palavra que
que não tinha confessado mal com sua boca, e ele estava se regozijando. Mas quando chegou aquela mensagem ao coração dele, queridos, sabe o que aconteceu com ele? Medo, coração bateu mais forte, entrou num estado, queridos irmãos, de degradação ali, emocional, terrível. Todas as suas memórias, queridos irmãos, sucumbiram de uma forma terrível, que ele ficou totalmente abalado, angustiado, atemorizado, aflito, abalado por completo, devido, queridos, àquela situação em que ele havia caído. Será que passou no coração dele? Mas se eu tivesse ficado com a minha boca fechada, eu tinha evitado isso. Se eu tivesse feito amizade com eles lá, eu teria, quem sabe, nunca ouvido esta sentença de morte sobre a minha vida. Se eu tivesse deixado de falar aquilo que Deus tinha mandado a falar, porque a forma com que ele foi acometido, queridos irmãos, das suas fragilidades, da sua fraqueza humana, foi tão terrível, queridos, que realmente ele se despencou ali na sua estrutura, ficou decepcionado. Às vezes, pastor Júlio, Deus usa tanto o nosso ministério, e a gente fica naquela: meu Deus, eu estou muito bem, mas num determinado momento, pastor, a gente sofre uma decepção terrível que nos leva lá para baixo. Não diz as escrituras que Elias era sujeito às mesmas paixões? Nós também, homens de Deus, mulheres de Deus, que aqui estamos sujeitos, amados, às dificuldades do dia a dia, a nós abaixarmos o nosso semblante, a nós sentirmos o nosso coração pulsar mais forte, as nossas fraquezas fluírem na nossa pele. Nós sentimos esta fraqueza nos acometendo. Mas nos diz aqui a palavra que quando ele ouviu aquela sentença, ele saiu correndo, meu amado, minha amada, saiu correndo de medo para salvar a sua vida, para tentar escapar da morte de Jezabel, de uma mulher maligna, de uma mulher que servia a deuses diabólicos. Fugiu, tentou escapar por sua vida. Mas aqui entra uma pequena contradição aqui, né, amados? Ele fugiu para não encarar a morte, para não ser devorado por Jezabel, mas o medo tomou tanta conta dele, amados, que nos diz aqui que ele foi a caminho do deserto, atravessou ali Judá, e se escondeu num determinado local, debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore no deserto, e naquele momento ele pediu para si a morte. Pediu para quem? A morte. Para quem ele pediu a morte? Para Deus. Ele pediu a morte para Deus. Eu vou facilitar para Deus aqui nesse deserto. Não tenho pão, não tenho água, eu vou, logicamente, eu vou morrer. Queridos, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui nesta palavra que por mais milagres que tem na sua vida, na sua casa, na sua família, no meio da tua igreja, isso não significa que você vai se manter de pé. Por mais que aconteça milagre, entra a fraqueza em você devido a uma luta, devido a uma perseguição, aí você pode dar. Chegou até pedir a morte.
sustentar-se. Tentou dormir, diz a palavra. Aí daqui a pouquinho ele foi acordado por um anjo ali que estava lhe tocando. Levanta e come. Levanta e come. A ordem de Deus era levantar e comer e beber a água que ali vinha. Deus sabia, amados, por tudo que ele estava passando. Deus conhecia tudo que ele estava passando, tudinho, detalhe por detalhe. Deus sabia que ele estava passando. Mas será que Deus sabia que ele ia pedir uma morte para você? Sabia. Deus conhece o interior do seu coração e sabe detalhe por detalhe do que você está passando. Aleluia. Deus conhece todos os sentimentos do seu coração, de alegria, de dor, de revolta, de angústia. Deus sabe tudo. Sabe tudo. Ele disse para Elias: Elias, no momento em que ofertou pão e a água para ele, olha, eu vou responder a sua oração. Eu vou responder o seu pedido, mas não é da forma que você quer, não, hein, Elias? Não é, não. Se eu quisesse tirar a sua vida, eu já tinha tirado antes. Se eu estou mandando pão para você, se estou mandando aqui a água para você, é porque eu quero que você se levanta desse estado que você está e continua a sua jornada como homem de Deus que você é. Aleluia. Deus fala aqui para irmãos aqui nesta noite, para irmãos aqui nesta noite. Ainda não é o momento da sua morte, não. Não é o momento da sua partida, não. Deus, Ele te dá alimento, força, garra, virtudes para você continuar a caminhar. Louvado seja Deus. Aleluia. Não é para parar, não, ficar deitado, desanimado, atribulado, cheio de ansiedade, cheio de depressão, deixando tudo isso te levar à loucura. Não. Deus manda nesta noite socorro para você, louvado. Aleluia. Se você quer, receba aí em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. É, Senhor. Comeu, bebeu e deitou de novo. A fraqueza ainda total dentro dele. O anjo tocou de novo, levanta e come de novo, porque quando será a sua jornada. Irmão, irmã, coma muito dessa palavra, desse dom que desce. Aleluia. Beba desta água da vida, porque o seu caminho é longo ainda. Está desanimado por causa da sua idade? Está desanimado por causa da sua doença? Por causa dos seus problemas financeiros? Por causa da sua família? De forma nenhuma. Se alimente desta palavra e continue a sua jornada. Assim diz o Senhor teu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. O Senhor te dá força. Oh, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor falou aqui com ele aqui lá, nós podemos acreditar que o Senhor falou, agora ele se fortaleceu, ele vai voltar, agora eu tenho mais obra para fazer para ele, né? Mas ele levantou com a força daquela comida, ele foi no sentido contrário. Ele foi no sentido contrário. Não ia voltar mais para Israel, não, eu vou usar aqui Judá em perigo, eu tenho um objetivo. Irmãos, ele propôs no seu coração voltar às suas origens para se fortalecer na graça, para se renovar, para lavar a sua
santificar, eu vou lá no Monte Horebe, eu vou lá no Monte Sinai, porque foi naquele exato lugar, naquele mesmo lugar que Deus se manifestou a Moisés e revelou toda esta nossa fé. É para lá que eu vou, porque eu sei que Deus pode se manifestar a mim lá naquele lugar. Aleluia. Como que nos encontramos, amado pastor? Sempre na mesma situação de Elias, precisando renovar a nossa fé. E aí nós precisamos retornar para o nosso princípio, para as nossas origens, para os momentos de oração, os momentos de jejum, pelos momentos de consagração, de fidelidade que nós temos mais para o Senhor. Precisamos voltar lá naquele princípio, para nós vermos a manifestação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele foi 40 dias e 40 noites caminhando, parava um pouquinho, descansava, até que ele conseguiu andar 400 quilômetros aproximadamente. Chegou lá no Monte Horebe. Quando chegou lá, amados, foi direto para o fundo de uma caverna. E com certeza ele foi olhando para trás ainda. Sabe quando teria um soldado de Jezabel vindo aqui? Não. Foi lá se esconder lá no fundo da caverna. Quando o crente se esconde no fundo da caverna, significa que ele está desanimado, que ele está abatido, que ele está com medo, que ele está depressivo. Esses dias nós fomos orar com uma irmã da igreja, que ela disse que ela não conseguia nem ver a luz do dia, preferia ficar o dia inteiro dentro do quarto dela, com a luz apagada e com o quarto todo fechado, sem conversar com ninguém. Estava lá no fundo da caverna. Às vezes, amados, não precisamos chegar a tal ponto, né? Não precisamos chegar a tal ponto. Mas pelo fato de nós não virmos na igreja, pelo fato de nós desanimarmos da obra de Deus, pelo fato de nós deixarmos de orar, pelo fato de nós deixarmos de contribuir para a manutenção da obra de Deus, já significa que nós estamos querendo ficar no nosso cantinho. Estamos com medo do que está acontecendo aí fora. Eu vou me recuar, eu vou me afastar, vou pedir para Deus a morte. Tem crente que fala que tem vontade de sair correndo, que não suporta as provas. E Elias, mesmo naquele local santo, ele foi lá no fundo da caverna. Lá no fundo da caverna. E aí ele escutou uma voz falar comigo lá no fundo da caverna, né, irmãos? Deus fala conosco, irmãos. Não importa a situação que você está passando, Deus fala contigo. Pode ser lá no fundo da caverna, como o nosso ditado popular hoje, lá no fundo do poço. Lá Deus fala com você. Lá no fundo. Aleluia. Assim como falou com Elias. Que fazes aqui, Elias? E ele lá no fundo da caverna justificou a sua presença naquele local, que ele servia a Deus, que a sua família, que todo Israel abandonou, e que eu apenas sou o único que estou observando o Senhor naquele lugar. E aí, amados, Deus falou para ele assim: Elias, vem para fora. Saia deste lugar que você se encontra. Saia desta vida que você se encontra de depressão. Esta vida que você não tem mais prazer, não tem mais alegria com isso. Então saia dela. Venha buscar novas experiências com o seu Deus. Foi o que Deus estava querendo dizer aqui para Elias: vem para fora. Aí Elias, amados, Elias ficou escutando a voz do Senhor: vem para fora que eu quero me manifestar a você. E ele ficou lá dentro da caverna ainda. E aí de repente, amados, aconteceu aquele
Esses 3 fatos físicos na natureza que os irmãos conhecem, né? A terra tremeu, Deus não estava no tremor. O vento assoprou forte, Deus não estava no vento. Aconteceu, queridos irmãos, aquela manifestação de fogo, e Deus não estava no fogo também. Essas 3 manifestações físicas da natureza, Deus revelou para ele, queridos irmãos, que muitas vezes ele quer se manifestar através da sua vida, não é simplesmente através de coisas materiais, coisas físicas que você pode ver e entender, não. Mas foi através de uma voz mansa, suave, delicada, amorosa, que ele interpretou que Deus estava naquele lugar. Quando nós valorizamos essa palavra, queridos irmãos, há o conforto, o consolo, a orientação dos céus vem. Ele sentiu, queridos irmãos, naquele momento que ele estava sendo renovado, que ele estava mais próximo de Deus, que ele tinha mais força para enfrentar os dias difíceis, as perseguições malignas que ele estava enfrentando no seu ministério. Ele sabia que com a força daquela palavra ele ia conseguir voltar a caminhar e a trabalhar na obra de Deus. Então receba esta palavra no teu coração, se fortaleça na graça do Senhor, seja um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. E ali ele recebendo aquela palavra, o que ele está fazendo aqui, irmãos? Porque ele estava ainda na porta da caverna, né, pastor? Ele estava, o que você está fazendo aí? Não, sai daí, sai desse lugar, porque se você ficar perto da porta da caverna, você corre o risco de voltar lá. Saia daí, vamos, volta pelo mesmo caminho que você veio. Aleluia! Aleluia! Amado irmão, amada irmã, talvez você se desviou tanto do chamado de Deus, tanto do propósito de Deus, mas ele te diz nesta noite: volte pelo mesmo caminho. Aleluia! Deus revelou coisas grandes e maravilhosas na caverna que nós não vamos entender. Para tudo para os irmãos, mas são coisas tremendas. Duas delas, Deus revelou a ele, queridos irmãos, que Deus se manifesta de forma que os homens não entendem. Deus vai se manifestar na sua vida de uma forma que você não vai entender. Aleluia! Vai ser grande, vai ser grande. Aleluia! Deus revelou a ele, amados, que ele teria um sucessor. Vai lá, unge Azael, rei da Síria, vai lá, unge Jeú, rei de Israel, e também você vai ungir aquele que será o seu sucessor, Eliseu. Aleluia! Ah, tudo bem, ungir Azael, tudo bem, ungir a Jeú, amém? Vai haver paz, porque o que acontece significa que o nosso rei vai cair, a esposa dele vai cair, então nós vamos ter novos ares aqui, né? Então vai melhorar, né? Mas ter que ungir um sucessor meu, não é fácil, né, irmão? Oh, meu Deus do céu, quando a gente recebe o mistério do Senhor, o mistério do Senhor, a gente tem que abrir mão para o outro que está vindo ali na sequência, ali, eu tenho que passar o bastão para ele ali, irmãos, sem dar uma tropicadinha. Não é fácil não. Mas quando esse momento chegar sobre o seu ministério, sobre o departamento que você é líder, que você pense da mesma forma como que pensou Elias: o Senhor está honrando, o Senhor vai honrar, porque Ele tem coisa melhor para mim. Aleluia! A primeira coisa que ele fez quando saiu de lá, amados, foi lá já ungiu Eliseu ali como sucessor dele. Foi ungido, está na mão, o Senhor mandou. E ele, amados, olha, foram 50 anos que Elias foi profeta ali aproximadamente em Israel.
ele não teve tempo de ungir a Jeú e nem ao rei Azael. Não teve tempo, porque foi tão rápido, irmãos, a decisão que Deus teve para a vida dele, queridos, que ele não teve tempo de cumprir aquilo lá. Deus faz coisas que sempre nos impressionam. Aleluia. Faz coisas que nos impressionam. Ele achava que ia continuar ainda daquela forma o reino que Deus tinha passado para ele. Ele serve as funções, o cargo, o trabalho, as tarefas do dia a dia. Mas ele andando no belo caminho junto ali com o seu moço ali, de repente, carros de fogo e cavaleiros ali vieram e separaram os dois. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. E aquele enorme redemoinho levou Elias transaladado para o Senhor. Aleluia. Entregou o ministério, mas o que Deus pediu para ele foi coisa menor. Aleluia. Não fique triste se você perder o seu departamento, o seu ministério. Deus tem coisa melhor para você, amado. Amado do Senhor. Elias, 7 grandes milagres. Eliseu, porção dobrada, 14 grandes milagres para a glória do Senhor. Então, o que Deus quer contigo nesta noite, entenda, compreenda, obedeça, receba em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a todos e muito obrigado por essa oportunidade. Amém, pastor? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Que Deus abençoe o nosso irmão Oliveira por esta boa palavra. Que Deus abençoe a nossa igreja. Quero lembrar que amanhã vai ter um ônibus que vai sair daqui da cidade de Missões Paulista. É a prima, não? Amém? Ó, amanhã tem um ônibus que vai estar saindo lá da igreja do Caju, vai passar no Lorena, vai passar no Monte Azul, vai passar aqui, vai sair de lá às 5h30 da tarde, quando for em torno mais ou menos umas 6 e pouquinho, vai estar aqui na porta da igreja. Nosso irmão topa está com o ônibus e nós vamos todos, a mocidade, em especial para a cidade de Bauru, que amanhã é o primeiro dia do congresso lá geral da nossa mocidade, lá na cidade de Bauru. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero pedir para o Bento, vem cá, vem terminar esse culto do coração. Vem cá. Nosso irmão Bento estará encerrando o nosso culto do coração. Domingo de manhã, às 9h da manhã, nós temos escola bíblica dominical e domingo à noite, às 18h30, o nosso culto da família. Oramos, Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade gloriosa de estar na casa do Senhor. Meu Deus, ouvimos a tua palavra, Senhor, ajuda para que possamos guardar o nosso coração, Senhor. Pai, abençoa o pastor que pregou a tua palavra, continua usando, e abençoa a tua igreja, Senhor, que agora vai para casa. Pai, nos dá uma ida de volta para os nossos lares de paz. Dá uma noite abençoada, Senhor, e nos guarda e nos dá um dia abençoado amanhã. Pai, nos ajuda nesta caminhada para que possamos ser crente fiel com a tua palavra, Senhor. Nos ajuda para que possamos prosseguir firme orando somente para ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Estenda vossas mãos. Que a paz de Deus, o amor de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E a igreja diz: Amém. Vai encerrar em nome de Jesus Cristo.